mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados. Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado. Olá pessoal, para você ligado na Mais TV, sejam bem-vindos a mais um programa Mais Saúde. E hoje eu estou tendo a honra e satisfação de receber aqui uma pessoa muito ilustre, um renomado urologista aqui da cidade de Lins, com participação em importantes congressos, atendendo a várias instituições, não só no consultório dele. Muito bem-vindo, Dr. Kleber Piedade, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, e é uma oportunidade especial, particularmente nesse mês de novembro, em que se comemora o Novembro Azul. Então, eu que agradeço. Isso mesmo, doutor. A gente está vivenciando agora essa campanha forte, né, do Novembro Azul. Como que o senhor avalia essa campanha? Ela é suficiente? Ela está sendo bem dirigida? Ou o doutor acredita que outras maneiras poderiam chamar a atenção para a saúde do homem? Olha, esse é um ponto importante. A saúde do homem sempre ficou em segundo lugar, né? Uhum. Houve uma evolução muito grande na divulgação da saúde da mulher. Isso nós estamos falando de políticas públicas, sim, né? Sim. E a Sociedade Brasileira de Urologia há muitos anos vem trabalhando em Brasília, junto ao Congresso, tudo, para que se avance na política pública voltada ao homem, né? Uhum. As estatísticas são estarrecedoras, né? Metade dos homens do país nunca fizeram um exame de sangue relacionado com a próstata, que é o exame de PSA. Certo. E 3/4 dos homens nunca fez o exame de toque retal. Então, quando a gente pega o estado de São Paulo, a nossa cidade, enfim, nós estamos numa ilha de prosperidade. Justamente. Quando você leva em consideração o restante do Brasil, as estatísticas são muito preocupantes, né? Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente sobre esses números, estatísticas. Vamos falar no nosso estado. São Paulo, como o senhor disse, é uma ilha de prosperidade e tal. Mas o doutor acredita que isso realmente evoluiu bastante ou ainda existe muito tabu, muito medo por parte do homem de estar indo no consultório e fazer uma consulta? Esse tabu vem sendo quebrado ao longo dos anos, mas ainda existe bastante, né? E é muito preocupante isso, porque são esperados para esse ano de 2024, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, um pouco mais de 70 mil casos de câncer de próstata, novos casos de câncer de próstata, né? Então, para vocês terem a ideia, a cada 18 minutos é feito um diagnóstico de câncer de próstata. Sim. E a cada 34 minutos morre um homem no Brasil de câncer de próstata. Então, a estatística é muito preocupante. E o pior, existe uma projeção que até 2040 esse número vai subir. Meu Deus. Por quê? Um dos fatores principais é que a população está envelhecendo, uhum, né? Ao longo do tempo, isso se deve a vários fatores, mas a política pública vai precisar ter em mente que a população está envelhecendo
E os tumores que são mais prevalentes nos idosos, um deles é o da próstata, vão aumentar. E quando o senhor diz assim, com relação à idade, certo? Existe um momento, uma idade adequada para que o homem busque fazer os seus exames, procure fazer um controle médico sobre isso? Essa talvez é a pergunta mais importante, né? A sociedade brasileira recomenda que os homens procuram um urologista e façam o exame da próstata a partir dos 50 anos, né? Certo. Aqueles que são dos grupos de risco, quais são os grupos de risco? São os que têm casos na família, né? Um parente de primeiro grau aumenta a chance em 2 vezes. 2 parentes de primeiro grau, tipo o pai e o tio, ou o pai e o avô, que tiveram câncer de próstata, aumenta em 7 vezes. Nossa. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é a raça negra e o terceiro fator é a obesidade. Então, quem pertence a esse grupo de risco deve começar a fazer mais cedo, aos 45 anos. E ainda falando sobre idade, no caso das mulheres, existe a menopausa, certo? Que também acomete muitas mulheres e tal. E no caso dos homens, que é a andropausa. Quais são os sintomas, ou como que o homem pode perceber que ele está passando por essa fase, ou quais são os procedimentos que a gente pode ter para prevenir ou melhorar essa qualidade de vida nessa fase? A chamada andropausa, na verdade, existe um outro termo que define melhor, porque ela não é como na mulher. A mulher, a partir de uma certa idade, há uma queda brusca dos hormônios e todas entram na menopausa. Os homens não. A queda do hormônio masculino, que é a testosterona, essa queda é lenta e alguns homens não experimentam esses sintomas aí da chamada andropausa, né? Uhum. Que seria a queda um pouco mais brusca da testosterona. E aí então o principal e o que mais os homens se queixam é a falta de libido, uhum, né? Que é o desejo sexual. Porém, existem outros sintomas, que é sonolência, irritabilidade, insônia, perda de massa muscular, piora o risco de osteopenia e osteoporose, enfim, é uma gama grande de sintomas. Entendo. Eu assim, acompanhei recentemente também uma evolução muito grande da cirurgia robótica na urologia. E eu sei que o doutor participa também desse procedimento. Quais são as novidades? O que o senhor pode estar dizendo para a gente em termos de qualidade em relação ao que essa cirurgia proporciona? Quais são as aplicações? Bom, o câncer de próstata, então, voltando um pouquinho antes de chegar na cirurgia, o diagnóstico, né? Então, a grande indagação que todos os homens fazem é que, em pleno século XXI, com todos os exames ou com exames sofisticados à disposição, se ainda é necessário fazer o toque retal. Sim. Né? A resposta é sim. Né? São 2 exames que fazem a suspeita do câncer de próstata. Um deles é um exame de sangue que é chamado PSA, que é uma enzima que só existe na próstata. Então, se fizer dosagem de PSA nas mulheres, o PSA vai ser 0, sim, porque elas não têm próstata. Porém, o PSA não é exclusivo do câncer de próstata. Então, aquele paciente que tem o PSA elevado, a princípio, não quer dizer que ele tenha câncer de próstata, mas já acende uma luz amarela. Uma atenção aí, né? Exato. Nessa situação, o toque é importante. E por que o toque não pode ser suprimido? Porque em 20%, cerca de 20% dos casos de câncer de próstata,
O PSA, que é o exame de sangue, é normal e o toque alterado. Entendi. Então, a confirmação é através da biópsia. Nesse caso, a biópsia é indicada pelo toque e não pelo PSA. Né? Exames que ajudam atualmente é a ressonância magnética da próstata. Recentemente, houve uma padronização da ressonância magnética e ela traz uma ajuda importante. E agora, voltando então, uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, o método que traz maior cura, maior índice de cura, é a cirurgia, em que faz a extração de toda a próstata. Né? Dentre as cirurgias, a mais avançada é a robótica. Né? A gente consegue oferecer essa opção para o paciente nas cidades ao redor de Lins. Né? Bauru tem um robô de muito boa qualidade, né? Rio Preto já tem 2, Ribeirão Preto parece que 4, Barretos também já tem. Então, em que é feita a mesma cirurgia que se faz por via aberta, só que se faz por robô. O que é o robô? O robô nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica, por laparoscopia, aquela que faz aqueles furinhos. Sim. Só que com uma magnificação maior. O indivíduo consegue enxergar mais, melhor, e consegue então fazer uma cirurgia com mais segurança, com índice de complicação menor e com uma recuperação também mais rápida. Altamente positivo, então, o resultado. Sim, é altamente positivo. A único óbice a essa opção é o custo. Ainda é um custo proibitivo para a maioria da população. Entendi. Bom, doutor, eu quero pedir só um minutinho para o doutor e para o pessoal de casa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta já, tá bom? Tá bem. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Bom, pessoal, já estamos de volta aqui ao Mais Saúde e hoje o Dr. Kleber Piedade, urologista, tirando nossas dúvidas aqui. Importantíssima, muito obrigado mais uma vez pela presença. Doutor, na visão da experiência que o senhor tem, o que a gente poderia estar fazendo para incentivar ainda mais os homens, além dessa campanha do novembro e tudo, a se cuidarem mais? O que o homem tem que fazer, vamos imaginar assim, para diminuir os riscos de uma complicação ou de um retardamento de um diagnóstico? Olha, existem muitas pesquisas nesse sentido, né? Mas não existe uma prevenção do câncer de próstata. Não tem como, né? Não tem como prevenir. Existe o que se recomenda fazer os exames para que se faça a detecção precoce. Quando o câncer de próstata é descoberto dentro da próstata, que ele não saiu para outros órgãos, o índice de cura chega a 95%. Olha que maravilha. E a outra mensagem importante, que vem contra boa parte dos homens que fala, não, eu não vou no médico porque eu não sinto nada. A grande maioria dos casos de câncer curáveis, o homem não sentia nada. Entendi. Então, essa é a mensagem. A partir dos 50 anos, faça o exame da próstata, mesmo que você não sinta nada, porque esse exame pode salvar a sua vida. Então, essa mensagem é muito importante. Bom, voltando, em termos de prevenção, o que se sabe? Um dos países em que tem uma incidência menor de câncer de próstata no mundo é no Japão.
E ficou provado que não é pela raça, e sim pela dieta. Olha aí. Então, primeira dica, você quer prevenir câncer de próstata? 2 coisas. Dieta como a do japonês. Pouca carne, peixe e muito legumes e verduras. Em modos gerais, tudo que é verde protege a próstata. Tudo que é vegetal, tudo que vem do animal é ruim para a próstata. Nossa. E uma outra orientação recente agora é atividade física. Eu já tinha falado sobre o risco da obesidade. Sim. Mas a atividade física tem um trabalho recente que mostra que a atividade física, e particularmente a atividade vigorosa, não é aquela caminhadinha de meia hora, ela protege, chega a proteger em mais de 30% com relação ao câncer de próstata. Então, ó, pessoal, aí vamos praticar atividade física pesada, vamos treinar, é sempre bom, independente da idade, tem que estar em forma, cuidar da alimentação, é isso, doutor? Isso, exatamente. Doutor, a gente tem um quadro aqui no programa que é mito ou verdade. São algumas perguntas que eu vou perguntar e o senhor vai falar, é mito, Fernando, isso aí é verdade, tá? Vamos lá? Certo, vamos lá. O câncer de próstata é sempre fatal? Isso é mito. Como eu já disse, o câncer de próstata, quando descoberto no começo, e particularmente naqueles que não têm sintomas, ele pode ter mais de 90% de chance de cura. Perfeito. O exame de toque é o único método seguro de diagnóstico do câncer de próstata? Também é mito. O exame de próstata, o toque retal, ele ajuda. Ele não pode ser dispensado, mas o principal exame, de 70% a 80% dos casos de câncer de próstata são descobertos pelo exame de sangue, que se chama PSA. Perfeito. O câncer de próstata é uma doença que afeta apenas homens idosos? Também é mito. A maioria dos casos aparece depois dos 50 anos, mas existem casos de indivíduos mais jovens, particularmente aqueles que têm o grupo de risco, né? Você consegue identificar famílias. Eu particularmente trato de uma família em que o pai teve, e são 5 irmãos, dos 5, 4 têm câncer de próstata. Nossa. O tratamento do câncer de próstata sempre envolve cirurgia? Não. O tratamento do câncer de próstata vai ser decidido com uma série de variáveis, uma série de fatores, né? Ele pode ser desde a vigilância ativa. O que é isso? Existem alguns casos em que o tumor é pequeno e de crescimento muito lento, em que não se faz nada, apenas acompanha. Então, primeira opção de tratamento, vigilância ativa. Segunda opção, a cirurgia. Terceira opção, radioterapia. Quarta opção, tratamento hormonal, né? E por último, a quimioterapia, que só é indicada para os casos muito avançados, né? Uhum. Porém, quais são os métodos que curam efetivamente? São a cirurgia e a radioterapia. Cada um tem a indicação específica. Porém, em termos gerais, a cirurgia cura 90% a 95%, a radioterapia de 80% a 85%, o que é uma porcentagem ainda alta. Sim, em medicina. Com certeza. Doutor, acho que assim, a nossa conversa hoje rendeu bastante assunto interessante. O pessoal de casa tem certeza que vai aproveitar muito sobre esse conteúdo, mas eu queria também que o doutor aproveitasse o momento para mandar um recado ao pessoal que está nos assistindo, em especial ao público masculino, os homens, né? Sobre a importância dos cuidados, dos exames. Então eu queria que o senhor aproveitasse o momento e desse um recado para o pessoal que está assistindo. Olha, o recado, na verdade, eu vou aproveitar para dar um recado para as mulheres. Olha aí. Né?
50% dos casos, ou melhor, dos pacientes que marcam a consulta com o urologista, é a mulher que marca a consulta, seja ela companheira, namorada, esposa. Então, vocês mulheres, não baixem a guarda. O homem não cuida da saúde própria. Incentivam, marquem a consulta e leve seu companheiro para fazer o exame da próstata. Então, essa mensagem é importante. E a segunda mensagem é que o Novembro Azul tem sido encarado muito mais abrangente do que o câncer de próstata. O Novembro Azul hoje aconselha o homem a se cuidar de uma maneira geral. Eles são relaxados, eles não fazem exames preventivos, e o Novembro Azul tenta resgatar esse alerta para que os homens se cuidem melhor. Perfeito. Então, até me surpreendeu e gostei muito do recado. É verdade, as mulheres também são responsáveis por colaborar, incentivar os caras que não estão muito atentos a isso, os homens que não estão se cuidando. Então, mulheres, fica aí o recado do Dr. Kleber. Doutor, eu queria agradecer mais uma vez, em nome da revista Mais Magazine, do programa Mais Saúde, a sua presença aqui no programa de hoje. E quero presentear aqui o doutor com 2 vouchers, um do Buda Spa, certo, que é fantástico, e do La Flori, que tem também cuidados específicos para o público masculino, tá? Então tá aqui já o presente para o doutor. Muito obrigado. E as portas do programa estão sempre abertas aqui, da revista Mais Magazine também, trazendo um conteúdo tão importante e relevante para a nossa saúde. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que todos que vejam essa mensagem sejam multiplicadores. Nós discutimos aqui assuntos muito importantes para a saúde do homem. E para o pessoal aí de casa, muito obrigado pela companhia. Lembrando que na próxima terça-feira tem o Talk Mais e na próxima quarta-feira o Mais Saúde. Até lá! Mais Saúde. Oferecimento Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré. Quer dar um presente inesquecível para quem ama? O voucher do Buda Spa Termas de Lins será uma experiência inesquecível. Buda Spa Termas de Lins. Corpo e mente harmonizados. Viva uma experiência única. La Flori Lins Ateliê de Beleza. Tratamentos capilares, manicure, cortes com visagismo, dia da noiva e muito mais. Agende seu momento La Flori e viva a experiência do autocuidado.